Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, chamo a vossa atenção para a mensagem da doutrina do Espírito Santo. Hoje eu quero vos falar sobre a santidade, ou viver em santidade. Convido vocês a meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, onde está escrito assim: não extingai o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie do mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. Irmão, orai por nós, eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de bondade. Em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando na Tua presença, Pai, pedindo, meu Deus, da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia santa, Pai, para ministrar Tua palavra. Te peço, meu Deus, usa-me conforme Teu querer, para falar, Senhor, aquilo que realmente o Senhor quer que eu venha falar. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados, diletos irmãos, vamos hoje conhecer o que é viver uma vida santa, uma vida de santificação perante o Senhor nosso Deus. É fácil nós tornarmos insensível à santidade de Deus. Muitas pessoas ignoram o que é uma vida de santidade. Muitas pessoas ignoram a própria santidade de Deus. Não pensamos muito sobre sua aversão ao pecado e ao mal. No entanto, amados, a santidade é um tema crucial na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Buscá-la deve ser prioridade de todos os cristãos, para que nos tornemos amoroso, puro, como a pessoa do próprio Jesus, para que assim possamos ter uma vida transparente na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Com razão, ficamos abismados com a postura do nosso eu, do nosso ego. Todos nós, amados, somos propícios a levar uma vida egocêntrica, sem buscar a santidade. E alguns, inclusive, julgam ser muito mais santo do que outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, podemos facilmente nos esquecer do que significa ter uma vida pura e santificada. O amor de Deus, a sua santidade, estão ligados de modo inseparável. Sem santidade de Deus, seu amor correria risco de incorrer no sentimentalismo. Sem seu amor,
sua santidade seria austera, seria inacessível. Ambos os tributos, amor e santidade, são fundamental do próprio caráter de Deus. O Espírito Santo está intimamente ligado à nossa própria busca pela santidade. Afinal de contas, conhecemos o seu nome. Seu nome é Espírito Santo. E ele é chamado de Espírito de Santidade. O Espírito Santo está intimamente ligado a nos levar a obedecer a palavra de Deus. Veja o que está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 16. Como filho obediente, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, serei santo, porque eu sou santo. É a palavra de Deus nos revelando, a palavra de Deus nos mostrando que é possível nós alcançamos a santificação, alcançamos a santidade, porque nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar. Nós temos o Espírito, o Consolador amado, o Espírito Santo que nos leva a buscar essa santidade, a buscar este revestimento, esta glória. Livro de Romanos, capítulo 1, verso 4, está escrito assim: o que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja bem, o Espírito Santo recebe o nome de Espírito de santidade. E pelo poder desse Espírito de santidade, o próprio Filho de Deus ressuscitou. E com poder foi declarado ele Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade. Ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus Cristo tornou-se o nosso Senhor. Se ele permanecesse na sepultura, se Cristo não ressuscitasse, ele não teria este poder de tornar-se Senhor da nossa vida. Mas quem ressuscitou ele foi o Espírito Santo, pelo poder do Espírito de santidade, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, tornando assim o Senhor da nossa vida. Seu nome nos lembra de que Deus é santo e que é grande, e que Ele deseja, que o desejo dele é transformar pecadores na imagem da sua própria santidade. Hoje, amado, eu quero me aprofundar um pouco mais acerca do significado de ter uma vida santa, de buscar essa santidade da parte de Deus. Portanto, amado, precisamos ter um motivo especial. A oração deve ser fundamental em nossas vidas. Vida no altar, vida em busca da santificação. Precisamos buscar essa santidade. É popular enfatizar o amor de Deus e ignorar a sua própria santidade. Embora Deus seja amor, a santidade é mais frequente relacionada ao seu próprio nome na Bíblia Sagrada do que qualquer outros atributos. Se nós que somos estudantes da palavra de Deus, nós veremos, amados irmãos, que a referência à santidade de Deus é muito maior do que mesmo
a referência ao próprio amor. A Bíblia diz que Deus é amor, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a Bíblia faz referência à própria santidade de Deus. A Bíblia traz-nos à tona acerca da santidade de Deus, falando que Deus é santo, falando que Ele é a própria essência da santidade. Livro de Salmo 89, versículo de número 19, versículo de número 18, amados, está escrito assim: porque o Senhor é o nosso escudo e é o Santo de Israel, é o nosso Rei. Ele é o Santo de Israel, Ele é o escudo, Ele que nos protege, amados. É mediante a tua graça, a tua benevolência. Esse Senhor, Ele se tornou escudo em minha vida e sua vida, porque Ele é o Santo de Israel. Ele é o Deus Santo, e Ele quer proteger nossa vida. Ele quer ser o nosso alicerce, o nosso escudo, o nosso castelo forte. Ele quer nos guardar no seu átrio santo, no seu alto retiro. Por isso que o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque Ele está num lugar alto, protegendo nossa vida. Ele é a sombra de proteção para cada vida, para cada um de nós. Ao lermos o livro de Isaías 40, versículo 25, vamos ver o que está escrito nesta passagem para o nosso elego, para nosso alimento espiritual. A quem, pois, me compararei para que eu seja semelhante, diz o Santo. Ele falando conosco através da Bíblia Sagrada. Ele é o Santo. Ele que transforma a nossa vida. É de glória em glória, amados, que nós crescemos espiritualmente e alcançando assim a perfeição, aperfeiçoando nossas vidas e alcançando assim a estatura de um varão perfeito. Livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 5, está escrito assim: pois Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus. O Senhor dos exércitos ainda que a terra deles seja cheia de culpa contra o Santo de Israel. O Senhor nosso Deus, sabendo que nós somos limitados, amados, Ele não nos tem nos abandonado, porque Ele é santo. Ele é santo, e pela essa santidade Ele tem nos dado sua proteção divina. Portanto, amado, vamos nos aproximar deste Deus. A santidade descreve a pureza, a perfeição moral do caráter de Deus. Significa que Ele é perfeitamente bom e que não tem nenhum traço do própria maldade. Não existe maldade em Deus. A santidade de Deus é a perfeição de todos os seus outros atributos. Se Deus tivesse a onipotência, o poder infinito, a onisciência, o conhecimento perfeito e completo, a onipresença, presença em toda parte, em todo lugar. Mas se não fosse perfeito em santidade, Ele seria um poder de quem
de quem nós teríamos muito medo. Em vez disso, Ele é o Deus a quem devemos amar. O seu poder é misericórdia, o seu poder é sabedoria, é amor. Esses são os atributos santos de Deus. Nesse sentido, a santidade é a palavra mais essencialmente divina de todo o ser de Deus, pois tem a ver com a própria natureza de Deus. Talvez seja pior negar a pureza do Deus Santo do que desmentir a sua existência. Negar a sua existência apenas diz que Ele não existe, mas rejeitar sua pureza o torna desagradável e detestável. Negar a natureza divina, a natureza santa de Deus, seria pior do que negar a sua existência. Mas, amado, porque Deus, Ele se manifesta através da sua misericórdia, da sua bondade. O fato de que Deus é santo significa que Ele é separado do pecado, é inteiramente dedicado à buscar o bem que em si mesmo representa. Em outras palavras, a santidade tem um caráter relacional, bem como a moral. Ele abrange a separação do pecado e a completa devoção à glória de Deus. É por isso, amado, que nós, servos do Senhor, nós que aceitamos o sacrifício expiatório de Cristo, devemos não somente viver mediante a graça, mas viver também constantemente em busca da perfeição, em busca da santificação. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. A palavra de Deus é bem clara, que sem a santificação ninguém poderá ver a Deus. Somos, amados irmãos, seres limitados. Somos seres cheios de pecado, de concupiscência. O pecado muitas vezes tem nos separado de Deus, tem nos afastado da presença de Deus. Mas precisamos, amados irmãos, entrar dentro da palavra de Deus, meditar nela, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus e buscar a santidade. Santidade, ele é escrito na Bíblia em duas passagens, tanto no livro de Apocalipse quanto no livro de Isaías. Isaías 6, ela é escrita em 3 vezes, onde diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. No Apocalipse, os 4 seres viventes, eles glorificam a Deus, ele não cessa de dizer: Santo, Santo é aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e tudo foram criado por Ele e para a glória dEle. Em 2 passagens nós encontramos a repetição desta palavra santo 3 vezes. Os escritores, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, quando queriam afirmar algo que chamasse a atenção dos seus leitores, repetia isso 2 ou 3 vezes. O próprio Jesus usou essa expressão ao repetir a sua mensagem muitas vezes, quando ele dizia assim, muitas vezes para chamar a atenção. Jesus chamou a nossa atenção para declarações importantes ao repetir as palavras, onde ele dizia: em verdade vos digo. Veja bem, ele repete a palavra verdade 2 vezes.
João 5, verso 24, João 6, verso 47. Quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Era para chamar a atenção do povo, de Jerusalém. Quando ele queria chamar a atenção da Marta, ele diz: Marta, Marta. Então, amados irmãos, nós vemos que as palavras, quando ele é repetido na Bíblia Sagrada, é para chamar a nossa atenção, para que venhamos refletir naquilo. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falta você poderá se sentir, porque Jesus é puro. Muitas vezes, amado, quanto mais oramos e buscamos a Deus, quanto mais jejuamos, quanto mais vigiamos, quanto mais meditamos na palavra de Deus, mais a nossa natureza pecaminosa surge em nossa mente e nossa vida. Achamos quão faltosos somos, quanto pecados acumulamos, quanto somos frágeis, quanto estamos muitas vezes alienados, distante da presença de Deus. Quando mais perto nós ficamos de Cristo, mais a nossa natureza pecaminosa vem à tona, amado. Por quê? Porque Cristo é santo, porque Ele é puro, e ao aproximarmos dEle, então torna-se visível tudo aquilo que tentamos esconder debaixo do tapete. Torna-se visível tudo aquilo que tem muitas vezes contaminado a nossa alma. Quantas pessoas muitas vezes, ao se aproximar, ao meditar na palavra de Deus, acaba muitas vezes não se arrependendo dos seus pecados e acaba muitas vezes adquirindo síndrome de pânico, porque a sua natureza pecaminosa acaba atormentando a sua mente e o seu coração. Mas nós, amados, fomos lavados pelo Espírito Santo. Nós fomos lavados, a santidade passou a fazer parte da nossa vida. Nós agora temos a natureza de Cristo. Cristo habita dentro de nós. A prova de que muitas vezes nós temos a graça, o poder e o Espírito Santo em nossa vida é porque vem à tona a nossa própria natureza carnal, a nossa própria natureza pecaminosa. Muitas vezes nós vemos isso sendo descortilhado diante da nossa própria vida. Todo aquilo mal que praticamos muitas vezes surge na nossa própria mente. É o Espírito Santo nos levando a refletir quão limitado nós éramos e quanto agora nós podemos nos arrepender e confessar essa iniquidade e ser limpo pela palavra de Deus. A santidade tanto é um dom de Deus quanto uma ordem dele. Portanto, devemos orar suplicando essa dádiva, procurar manifestá-lo diariamente. Você pode viver uma vida irrepreensível, orando e buscando a graça de Deus. A santidade é o fruto do Espírito Santo, que manifesta em nossa vida à medida que andamos com Cristo. Quando andamos com Cristo, toda a nossa natureza carnal é deixado de lado. Todo o fruto da carne é deixado de lado. Deus passa a habitar dentro de nós. Santidade e ser semelhante a Cristo significa pertencer a Jesus e viver como filho de Deus, em amorosa obediência, em amoroso compromisso com Ele, sendo cada vez mais moldado à própria semelhança do Filho de Deus. O significado elementar associado ao conceito
de santidade, indica um estado de separação, ser separado para o serviço especial de Deus. Tem pessoas, amados irmãos, que não compreendem o que é viver uma vida santa e irrepreensível de Deus e acabam muitas vezes se isolando, vivendo uma vida isolada, sem comunicação com outras pessoas, porque se acha muito santo para conversar com seu determinado irmão ou irmã. Não haja desse jeito, não vem se enclausurar, não vem se tornar prisioneiro de si mesmo, não vem fazer isso, meu amado. Você foi chamado para ser livre, você foi chamado para a liberdade, para servir a Deus com liberdade, para ter uma vida abençoada, abundante. O Espírito Santo, Ele está pronto para nos ajudar, para nos levar à presença do Pai e do Filho. No Novo Testamento, o cristão fora chamado de santo, não porque eles tinham uma vida diferente. Não, amado. Eles foram chamados de santo por causa do relacionamento singular com o próprio Jesus, que os separava para um propósito especial. O fato de ser santo não torna o cristão eticamente perfeito e sem pecado, mas transforma-o para que viva um estilo de vida, de pureza, de santidade, que nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo chamou os irmãos lá de Corinto de santo. E a igreja de Corinto era a igreja mais complicada. Havia carnalidade, havia contenda entre irmãos, havia prática de vício, havia pecados ocultos dentro daquela igreja. Mas o apóstolo Paulo chamou eles de o santo, porque eles buscavam, mesmo nas suas limitações, eles buscavam a Cristo, mesmo nas suas limitações, eles buscavam levar uma vida diferente. O cristão santo é mostrado a buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está no livro de Hebreus, amados. Vou encontrar aqui, livro de Hebreus, capítulo de número 12, se eu não me engano. Hebreus, capítulo 12 e versículo 14, onde nós somos convocados: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, você e eu podemos seguir a paz com todos, ter paz em nossos corações, não viver em conflito entre nossos irmãos, não viver falando mal um do outro, buscar essa santificação, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, nos perturbe e por ela muitos se contaminam. A amargura, amado, a amargura, ela cria raiz dentro de nosso ser. Quando você guarda uma amargura, quando você guarda algo que está te destruindo por dentro, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Esta raiz de amargura, ela contamina a nossa alma, ela destrói o nosso interior. Amados irmãos, vamos buscar abundar na graça, na benevolência, na misericórdia de Deus. Vamos buscar, amados irmãos, nos revestir da graça que o Espírito Santo está proporcionando a cada um de nós. Ele nos convida: vinde, vinde e alimentai vossa alma, vinde, saciai a vossa sede, vinde e comei de graça o pão da vida, vinde e tomai da fonte da água da vida,
sacie a vossa sede, alimente a vossa alma e cresça espiritualmente. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos conceda a sua graça, a sua benevolência. Amanhã, amados irmãos, eu ainda não sei o que estarei trazendo, mas deixarei que o Espírito Santo me direcione. Que o Senhor vos abençoe. Amém e amém.